A paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Eu tenho formação em teologia, sou membro da Igreja Batista Rio de Vida. E eu gostaria que você tivesse a minha atenção, que curtisse, dê o seu joinha, seu like, curta o nosso canal de estudo bíblico, de teologia, filosofia, ciência da religião, comentário bíblico, de filosofia, enfim, ensino religioso. E eu estou comentando o meu artigo. Eu estou quase terminando ele, já está na fase quase da bibliografia e das referências, fontes bibliográficas, historiográficas. Já escrevi sobre Jonas, Abacuque, Isaías, e agora estou escrevendo sobre o profeta Ezequiel. O seu nome significa Deus fortalece, ou fortaleza do Senhor. Ezequiel, ele nasceu no reinado de Josias, no 7º século. E tudo indica que ele era casado, mas não fala nada sobre filhos, e que a sua esposa veio a falecer. Portanto, Ezequiel, ele era viúvo. Capítulo 24, versos 15 a 18. Enfim. E eu queria falar sobre a teologia de Ezequiel, A forma literária é uma profecia e é uma poesia elegíaca, porque tem muitos simbolismos, Carro de fogo, animais e seres viventes, 4 seres com rostos, com asas, com rodas, carro de fogo, nuvens, um assentado sobre o trono, semelhante aos deuses, enfim. Mas Ezequiel, ele também tem a sua teologia forte, ele falando sobre os atributos de Deus, O juízo de Deus não seria limitado ao povo, mas iria punir as nações pagãs, como Tiro, Egito, Sidom, Bíblos e outras mais, sobre o seu orgulho e a prepotência. Então, Ezequiel, o profeta, tem particular interesse sobre o templo. Uma visão que ele contemplou a glória do Senhor sendo afastando, se abandonando, a epifania, a glória, Shekinah, Kavod, que se fala em hebraico, a glória de Deus. E o templo estava contaminado com a adoração a deuses pagãos. As mulheres, sobretudo, adoravam um deus chamado Tammuz, um deus pagão. Viu também a glória sendo abandonada da cidade, e alguns atos e discursos simbólicos. Ezequiel, o profeta, profetizou a queda da cidade e o exílio do povo para a terra da Babilônia. Não é verdade? E Ezequiel, a sua mensagem, eu vou falar em pelo menos três fases. Primeira, a adoração a Deus não depende de um local específico, pois o próprio Ezequiel explica e ensina que Deus é onipotente. Isso significa que ele pode ser cultuado em qualquer lugar. Deus não está limitado a ser adorado apenas no templo e locais sagrados. Outra coisa que a gente aprende no livro de Ezequiel é que a responsabilidade da salvação é pessoal, é individual. Ninguém deve justificar suas falhas por causa dos seus pais. Essa foi a grande contribuição deixada por Ezequiel. A responsabilidade, ela é individual. Cada qual responderá por seus atos diante de Deus. Há um provérbio em Ezequiel
acho que Jeremias também, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Nunca mais dirá esse provérbio em Israel. Ou seja, não existe negócio de maldição hereditária. Tanto Ezequiel como Jeremias, eles falam sobre isso. Que Deus perdoa o pecado individual quando nós confessamos com sinceridade. Ele também, junto com o perdão, ensina o pecador a reparar o erro junto aos que estão atingidos pelo seu pecado. Outra coisa que eu aprendo é que há julgamento da parte do Senhor e esperança. Ezequiel foi um sacerdote, filho de Buzi. Foi um sacerdote do julgamento e da esperança. Sua mensagem aos exilados na Babilônia ainda hoje fala ao coração das pessoas que se encontram quebradas por dentro ou que enfrentam situações difíceis. Eu comento aqui no meu artigo. Em suas vidas são pessoas que necessitam de Deus, que lhes dê uma segunda chance. A destruição do templo de Jerusalém e a deportação do povo de Deus para a Babilônia, o cativeiro, fizeram com que alguns questionassem o poder do Criador para salvar. Ezequiel interpretou tais eventos à luz do caráter de Deus. Então, ele fala direto, né, da confiança em meio ao desastre, da queda de Jerusalém, né? Fala que a fé se desenvolve em meio às crises. Esse momento que o povo de Deus se vê forçado a colocar seus problemas diante do Senhor. Realmente a fé, ela se mostra, ela se desenvolve em meio às crises. Quando está tudo bem, está mil maravilhas, ninguém lembra de Deus. Mas Ezequiel, Jeremias, Isaías, Daniel estavam pregando ali no cativeiro da Babilônia. Eu gostaria de compartilhar o valor teológico de Ezequiel. Comenta aqui no meu artigo teológico, no meu comentário. Uma visão renovada do esplendor de Deus leva o homem a se prostrar, adorar e obedecer espontaneamente à sua palavra. Segundo, os crentes são atalaias de Deus chamados para advertir os pecadores acerca do julgamento divino que lhes sobrevirá caso não se arrependam. Os atalaias devem deixar de advertir que deixar de advertir seus semelhantes será responsabilizado pelo Senhor. Terceiro lugar, Deus destruirá seu povo e seus lugares de adoração, se este não o reconhecer, nem o adorar com fidelidade. Em quarto lugar, Deus controla todas as nações e destruirá os orgulhosos e presunçosos e arrogantes que tentarem se fazer passar por Deus, né? Os orgulhosos, né? E Deus, ele dirige e governa a história da humanidade, das nações e de indivíduos. Deus é justo e as pessoas serão responsabilizadas apenas pelos seus próprios pecados. Então, a responsabilidade da nossa salvação é pessoal, é individual e nós somos salvos pela graça mediante a fé. Em último lugar, Deus cumprirá suas promessas, purificará os pecados de seu povo, restaurará a sua terra, irá conceder um novo coração de carne e tirar o coração de pedra. Uma nova aliança renovará a adoração genuína e glorificará o Messias. Os escritores do Novo Testamento, eu prossigo aqui no meu artigo, né? Dão provas de terem lido o livro de Ezequiel. A descrição joanina de João
da glória de Deus em Apocalipse 4, de 1 a 11, é bastante semelhante ao texto de Ezequiel, capítulo 1. O fato de João ter também engolido um livro, como descrito em Apocalipse 10, de 8 a 11, torna semelhantes as experiências do profeta Ezequiel e do evangelista João. Jesus e Paulo aceitavam a opinião de Ezequiel a respeito da responsabilidade de um atalaia, Mateus 10 e Atos 18. Em Apocalipse 20, verso 8, há uma menção de Gog e Magog, e a Nova Jerusalém está também presente na visão de João. Apocalipse 21, 10, 12, 16 e 22. Então, a Bíblia está conectada, linkada, o Novo e o Velho Testamento, eles se fundem, amalgamam, né? Eles se juntam e se unem num só, que nós chamamos de Bíblia Sagrada. 66 livros na chamada Bíblia Protestante, 72 ou 73 na Bíblia Católica e 78 livros, se eu não me engano, na Bíblia Ortodoxa, né? Você vai ver também a tradução ecumênica da Bíblia, né? Chamada TEB, né? Então, Ezequiel, ele fala o chamado a profetizar no início aí do livro, o julgamento de Deus, ele virá contra Judá, né? E os oráculos e vaticínios de profecia e julgamento contra as nações, e fala sobre, a partir do capítulo 33, a restauração de Judá. E fala também da águas purificadoras que saem do trono de Deus, do templo. Ezequiel fala muito sobre isso, né? Que seria a restauração, o renovo da parte do Senhor. Então, a restauração de Israel, do capítulo 33 até o capítulo 38, 48, se eu não me engano, fala sobre a restauração de Israel e o julgamento, que era apenas uma parte do quadro de Ezequiel, apresentada por Deus. Mesmo no exílio, longe do lar, Deus se demonstrou acessível ao profeta. O profeta tinha ousadia e condições de estar na presença de Deus. A esperança, né, é um tema tão pregado, tão falado e vivido na profecia de Ezequiel, estava fundamentada na fidelidade de Deus. Deus se apresenta como pastor que cuida do seu povo. Ezequiel capítulo 34. E Ezequiel adverte os crentes a não buscarem seus próprios interesses à custa dos interesses alheios. Deus é a única esperança para a vida, seja restaurada nos ossos secos da nação de Israel. Capítulo 37. É um capítulo emblemático, famoso no livro de Ezequiel, com 48 capítulos, mas no capítulo 37, ele fala de uma visão de um grande, enorme vale de ossos secos, simbolizando a situação espiritual do povo de Israel. O povo estava morto espiritualmente. E Deus manda o profeta Ezequiel ir lá e profetizar. A palavra profeta é chamada Rema. Profetiza sobre esses ossos secos. E diz o texto de capítulo 37 de Ezequiel que houve um estrondo, um barulho, um ruído, um estrépito. E os ossos começaram a se mover e carne e pele chegando, não é, nos ossos. E houve ali um povo diante de Ezequiel, diante do Senhor, simbolizando ali a restauração do povo de Israel, como o povo estava morto espiritualmente e passou a reviver. Então, Deus tem sempre um renovo para nós. Outra coisa que eu termino aqui é que nós somos responsáveis pelos nossos atos, que ninguém deve justificar
as nossas falhas e que nós sabemos como Deus age em nossas vidas. Que há pessoas que só conseguem ver Deus presente no momento de vitória. E nos esquecemos de que o cristão também pode enfrentar tragédias, tristezas, doenças, enfermidades. Neste sentido, o Salmo de número 74, escrito por Asaf, é oportuno para nos lembrar que Deus não está presente apenas no sucesso, na alegria, nas vitórias e na prosperidade. Ezequiel ensina muitos exemplos como Deus agiu na vida do povo, que a tragédia, o cativeiro foi necessário, mas prevaleceu a ideia de que Deus nunca falha, né? Deus nunca falha, sempre há uma luz no fim do túnel com Deus, né? Diante da tempestade, existe a bonança, e Ezequiel é exemplo disso. Eles estavam no cativeiro, longe de Israel, da sua pátria, da sua terra natal, mas que um dia o remanescente fiel do povo judeu voltaria para Jerusalém, Canaã, a terra que a Bíblia fala que mana leite e mel, a terra da promessa. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, e que, se quiser, eu tenho esse artigo aqui em PDF digital. Eu posso mandar no seu privado. O meu WhatsApp é código 22 999 72 58 67 999, código de área 22 999 72 58 67. Fabrício Barreto Gonçalves. E curta o nosso canal no YouTube. Não tem só de Bíblias, mas tem de filosofia, tem artigos religiosos, tem artigo de TCC de filosofia, escrito por mim também. Que Deus abençoe. Está tudo digitalizado, ok? Deus abençoe. Curta o nosso canal. Graça e paz. Shalom Aleichem Bachará.